Olá, eu sou Verônica Silva e quero trazer para vocês hoje uma pintura em tecido. Nós vamos aprender a pintar aquele botão de rosa. Bora lá para a aula? Vamos então iniciar esse botão de rosa. Vejam que o trabalho é um pouquinho mais complexo, nós temos fundo, folhas, mas hoje eu vou focar no botão, tá? E numa outra oportunidade eu ensino vocês alguns detalhes de fundo. Bora lá para o botão. Aproximei mais a imagem, vamos lá. Vejam que eu já comecei um pedaço e eu quero explicar para vocês o porquê. Quando a gente pinta uma rosa realista, o ideal, como nesse caso, é uma rosa mais semi-realista. O que é semi-realista? Ela se aproxima do real, mas ainda falta um pouquinho para ser bem realista. Bom, quando a gente está pintando uma rosa assim, o ideal é que a gente siga sempre pétala a pétala e também o movimento do risco principal. Então, vamos lá, ó. Por exemplo, esse pedaço aqui que ainda não foi preenchido. Vou fazer uma mescla com rosa, que no meu caso é o pink. Pincel durinho, tá? Com uma ponta que a gente chama de filamento firme. Nessa outra ponta aqui, ó, eu vou usar o meu rosa country, ó. Preenchendo bem a trama do tecido, para não ficar nenhum defeitinho, nenhum buraquinho, né? Como se tivesse faltando tinta. Então, a gente vai preencher todas as pétalas seguindo o movimento do risco. Ó, esse risco aqui, por exemplo, é triangular. Vou seguir o movimento dele. Na ponta, eu quero usar um pouquinho do vermelho. Continuo seguindo o movimento do risco. Nesse pedaço aqui, a gente vai pôr o tom ainda mais escuro, que no meu caso é o carmim real. Em rosas realistas, sombra e luz também são bem marcadas. Aqui no caso, a gente vai deixar uma marcação bem forte para a nossa sombra e depois para a nossa luz, tá? Um pouquinho de carmim real na ponta do pincel, vou fazer uma dobrinha aqui, ó. E assim, eu vou trabalhando todo o processo da minha rosa, pedacinho por pedacinho. Vejam que eu já preenchi grande parte, mas aqui eu quero dar uma dica. Pra gente fazer um rosa um pouquinho mais claro, eu tô pegando o champanhe, tá vendo aqui no cantinho da tela? Champanhe e o pink juntos no pincel, ó. E aí eu vou preenchendo a parte mais clara. Por enquanto, o processo que nós estamos fazendo é de preenchimento. Mas por que o ideal é a gente preencher usando várias cores? Porque nós estamos chegando num processo mais realista. Então, se a gente for imaginar, se a gente olhar na natureza, todos os itens têm muitas cores, né? Não tem uma ou duas ou apenas três. Então, se a gente olhar uma mesma rosa, a gente pode encontrar nela várias tonalidades diferentes. E é isso que a gente está fazendo aqui, certo? Deixei tudo preenchidinho, agora é hora da gente fazer a famosa boca da rosa, que é esse copinho aqui. Antes de partirmos para a boca da rosa, quero dar outro exemplo. Aqui, com o rosa ainda, com o pink, né, ainda úmido, eu coloquei um pouquinho de nada de champanhe, ó, só para destacar algumas partes, tá? Agora a gente vai fazer a boca da rosa, que a gente chama de copo, né, que é essa parte mais fechadinha dela, e eu vou usar um pincel que a gente chama de filamento suave. É o 421, tá bom? Só que esse pincel, ó, ele tá cortadinho e ele já tá mais gasto. Então, se você tiver um pincel mais gasto, esse é o ideal pra gente poder usar aqui. Nós vamos, então, começar a preencher a boca da rosa e é o mesmo processo do restante da rosa, ou seja, pedacinho por pedacinho, tá? Sempre analisando onde vão os tons mais escuros, onde vão os tons mais claros, para deixar aquele toque de profundidade que a gente precisa numa pintura mais puxada para o realismo. Lembrando que essa pintura aqui já é mais semi-realista, tá?
Tudo preenchido, certo? Agora a gente vai usar uma versão menor daquele pincel, esse é o número 4, aquele era o número 6. Vamos usar o branco e o champanhe, assim como o próprio vinho, né, no caso o carmim real para mim. E a gente vai continuar agora, só que dessa vez vai iluminar algumas partes. Então, ó, vou pegar um pouquinho do branco, vou passar aqui. Sempre passando, gente, bem leve, né? Porque não é pra ficar aquele branco muito forte. É mais pra gente conseguir separar uma pétala da outra. Dar aquele detalhe de separação. Então, aqui a gente coloca um pouquinho do branco. Aqui a gente pode pôr um pouco, ó, do champanhe. Olha só como fica bonito e vai separando uma pétala da outra, tá vendo, ó? Um detalhezinho que separa. Agora, de novo, mais um pouquinho de branco aqui. Continuo com um pouquinho de branco aqui. E vou fazendo todas as separações que eu quero. Ora vai ser branco, ora vai ser champanhe. Ah, Verônica, mas por que às vezes é uma cor, às vezes é outra? Como a nossa rosa é vermelha, a gente não pode colocar muito branco nela, né? É um detalhe ou outro só que vai um branquinho para dar uma ênfase nas cores. Mas o ideal é que a gente use um rosa mais claro, no caso, o champanhe. Vou iluminar alguns pedacinhos aqui. E já vou mostrar para vocês a peça pronta, tá? Bom, claro que eu não finalizei toda a parte mais clara, mas eu vou mostrar para vocês porque o processo continua sendo o mesmo que eu acabei de explicar. Então, ó, vamos olhar aqui na nossa peça pronta, tá vendo, ó? Por que a minha tá mais clara? Porque o branco, depois de seco, a gente precisa reforçar para ele ficar ainda mais branco, tá bom? Vou aproveitar os nossos minutinhos extras e vou fazer uma gotinha para vocês, que eu sei que vocês gostam bastante. Bora aproximar para ver essa gotinha aí. Vou fazer a gotinha aqui, ó, onde já tá seco. Eu uso aqui no meu godê um pouquinho de incolor com aquarela. Vou pegar um pincel bem pequenininho aqui, tá vendo, ó? O menor do 421, esse aqui é o 0. Vou passar aqui, eu vou pintar a gotinha onde eu já terminei, tá bom? Vou passar aqui, ó. Não se preocupa se passar muito, porque depois que seca, ela some, essa misturinha. Vou usar aqui um tom mais escuro que eu usei aqui, ou seja, sempre é o tom mais escuro, no caso, o vinho. Tinta na ponta do pincel, vou fazer uma meia luazinha, ao contrário, ó. E outra. Vejam só, bem pequenas, para dar o nosso efeito, certo? Ok? Aí eu vou pegar, pode ser ou o meu rosa mais claro ou o branco, e vou colocar aqui do lado contrário, ó. Pra deixar mais clarinho, pra dar aquela luz, que a gente chama de contraluz. Por quê? Porque a luz principal é essa, e aqui é uma contraluz, lado contrário da luz. E vou vir aqui com o branco e o filete, ó, e faço 2 pontinhos. Prontinho, gota feita. No nosso modelo não tem gotinha, mas eu quis passar uma dica nova pra vocês. Claro, não esqueçam de reforçar as partes mais claras, né, os brancos, tal, e o nosso champanhe. E aí você vai ter uma linda rosa semi-realista para você apresentar aí nos seus trabalhos. Gostaram das dicas? Então aproveite e faça belíssimos trabalhos. E marque a gente nas redes sociais que a gente vai ficar muito feliz. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, curtir esse vídeo. Eu sempre esqueço a ordem, mas é isso aí. Beijinhos e até a próxima dica!